Naquela madrugada, nada do que fiz pode ser desfeito. Blasfemei contra tudo o que é sagrado. Mas foi depois disso que algo terrível aconteceu. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Era 13 de maio, 3 da manhã. Eu estava ali, na encruzilhada do Capão Redondo, cercada por meus 300 seguidores. Meu nome é Flávia Ortega, e por 10 anos comandei a Ordem dos Filhos da Noite em São Paulo. Naquela madrugada fria, pisoteei uma imagem de Nossa Senhora que roubamos da Igreja do Rosário. Cuspi nela. Cuspi com toda a raiva que carregava no peito. O sangue quente do bode escorreu pelos meus dedos enquanto eu oferecia aquela vida ao meu mestre das trevas. Meus adeptos dançavam ao meu redor, e eu rasgava páginas da Bíblia, jogando os pedaços no fogo que crepitava no centro do círculo. Satã é o verdadeiro Senhor, gritei para a noite silenciosa. Deus é uma mentira para controlar os fracos. As chamas subiam mais alto, e eu sentia uma satisfação amarga vendo aqueles símbolos sagrados se transformarem em cinzas. Queimei terços, um por um, observando as contas de plástico derreterem e soltarem um cheiro acre. Palavrões saíam da minha boca como veneno, direcionados a tudo que fosse considerado santo. Ali estava eu, uma mulher de 45 anos, líder de centenas de pessoas que me veneravam como uma deusa das trevas. Minha filha Amanda, de 15 anos, estava entre os seguidores. Seus olhos vazios me olhavam com uma admiração que hoje entendo ter sido desespero. Ela participava dos rituais mais sombrios desde os 12 anos. Eu achava que estava ensinando força para ela. Na verdade, estava plantando demônios em sua mente jovem. Há 10 anos, desde que fundei a Ordem, eu ensinava que apenas através de Satã encontraríamos o verdadeiro poder. Minha casa no Jardim Ângela tinha sido transformada num templo onde recebia pessoas desesperadas. Prometia resolver problemas de amor, dinheiro, vingança. Tudo através de pactos diabólicos que custavam caro. Muito caro. Cada ritual custava entre 3 e 10 mil reais. E as pessoas pagavam, porque eu sabia mexer com o desespero alheio. Organizava cerimônias onde profanávamos objetos sagrados e praticávamos magia negra específica para prejudicar cristãos. Tinha uma lista com nomes de padres e pastores da região. Fazíamos trabalhos direcionados contra eles. Bonecas de pano perfuradas com agulhas, sangue de animais derramado em fotos deles, maldições sussurradas durante horas. Eu acreditava que estava fazendo a obra certa, libertando as pessoas da opressão religiosa. Minha conta bancária crescia mês após mês. Comprei carros importados, joias, roupas de grife. Viajava para outros estados espalhando a verdade sobre Satã. Tinha seguidores em Santos, Campinas, Sorocaba. Era respeitada no meio. Temida. Venerada. O poder subia à minha cabeça como uma droga viciante. Quanto mais pessoas eu convertia às trevas, mais forte me sentia. Cobrança era meu segundo nome. Ninguém ficava devendo para a Mãe Flávia das Trevas, assim me chamavam. Se alguém não pagava pelos serviços, eu enviava outros seguidores para cobrar. Com juros. Com ameaças. Com rituais de amarração que deixavam a pessoa em pânico total. Medo era minha ferramenta de controle mais eficaz. Amanda cresceu respirando esse ar tóxico. Aos 15 anos, ela já sabia fazer despachos, preparar poções, invocar entidades. Os colegas da escola tinham pavor dela. Os professores me chamavam constantemente para conversar sobre o comportamento estranho da menina. Eu dizia que era preconceito religioso. Que estavam tentando oprimir nossa liberdade de culto. 3 dias depois daquele ritual, Amanda tentou se matar pela 3ª vez em 6 meses. Encontrei ela no banheiro, com os pulsos cortados, murmurando coisas que não conseguia entender. Palavras em línguas estranhas. Nomes que me arrepiavam só de ouvir. O sangue dela se misturava com a água fria do chão de cerâmica, e seus olhos estavam revirados, mostrando só o branco. No hospital, os médicos disseram que ela tinha alucinações terríveis. Falava sozinha o tempo todo, como se conversasse com pessoas invisíveis. Durante as crises, ela gritava que vozes ordenavam ela a se machucar. Que tinha que morrer para servir melhor ao mestre das trevas. Que eu tinha aberto portais que não conseguia mais fechar. Sua filha precisa de ajuda psiquiátrica urgente, disse o médico, me olhando com uma mistura de pena e reprovação. As coisas que ela fala não são normais para uma adolescente. Na mesma semana,
3 dos meus seguidores mais fiéis morreram em circunstâncias estranhas. Carlos, que estava comigo há 8 anos, foi encontrado morto em casa, sentado na cadeira da cozinha, com os olhos abertos e um sorriso perturbador no rosto. Joana, de 60 anos, morreu num acidente de carro que os peritos não conseguiam explicar. Roberto, meu braço direito na ordem, teve infarto fulminante aos 35 anos, sem histórico familiar de problemas cardíacos. Ele disse que vocês mexeram com coisas que não deviam, sussurrou a viúva de Roberto no meu ouvido. Que Satã não protege ninguém. Só devora. Outros seguidores começaram a me abandonar, apavorados. Reuniões que antes lotavam minha casa passaram a ter 10, 15 pessoas. Depois 5. Depois ninguém. As pessoas me evitavam na rua. Mesmo aquelas que não eram cristãs pareciam sentir algo de errado quando me viam. Crianças choravam quando eu passava perto. Cachorros latiam e se escondiam. Minha situação financeira desmoronou junto com minha liderança espiritual. A Receita Federal bloqueou minha conta bancária por suspeita de lavagem de dinheiro. À noite, passei a ouvir vozes sussurrando meu nome pelos corredores da casa. Flávia. Flávia. Sombras se moviam pelos cantos mesmo com todas as luzes acesas. Amanda foi internada numa clínica psiquiátrica depois da 4ª tentativa de suicídio. Os médicos me olhavam como se eu fosse um monstro. No relatório médico, estava escrito que ela sofria de psicose induzida por trauma ritual. Eu tinha traumatizado minha própria filha em nome de uma liberdade espiritual que agora percebia ser a pior das prisões. Perdi minha casa, meus bens foram confiscados. Fiquei morando num quartinho de pensão na cidade Tiradentes, dormindo num colchão no chão, comendo miojo e tomando água da torneira. Completamente falida. Completamente abandonada. Até pelos demônios que achava que me protegiam. Sozinha naquele quartinho de pensão, sentia uma raiva que me consumia por dentro como ácido. Raiva contra Deus por existir e permitir tanto sofrimento. Raiva contra Satã por me enganar e me deixar na miséria. Mas principalmente raiva contra mim mesma por ter destruído tudo que um dia foi importante. Passava as noites gritando sozinha entre aquelas 4 paredes úmidas. Batia na parede até minhas mãos sangrarem. Alguém me ajude, berrava para o teto rachado. Qualquer um. Eu não aguento mais. Não sabia mais a quem pedir ajuda. Não podia voltar para Satã depois de ter visto onde aquele caminho me levou. Não conseguia aceitar Deus depois de ter passado 10 anos blasfemando contra ele. Estava presa num limbo espiritual, sem pertencer a lugar nenhum. Os poucos reais que conseguia vinham de trabalhos esporádicos, limpar casa, cuidar de idosos, vender doces no sinal. Visitava Amanda na clínica psiquiátrica uma vez por semana. Ela estava magra, com olheiras profundas, cabelos desgrenhados. Os remédios a deixavam lenta, mas pelo menos não ouvia mais vozes constantemente. "Por que você fez isso comigo, mãe?" perguntou numa das visitas, segurando minha mão com força. "Por que me ensinou coisas tão ruins?" Não tinha resposta. As palavras morriam na minha garganta, e eu só conseguia chorar junto com ela. À noite, caminhava pelas ruas sem destino, observando a vida das outras pessoas através das janelas iluminadas. Famílias jantando juntas, crianças brincando, casais assistindo televisão. Vida normal. Vida simples. Vida que eu tinha jogado fora em nome de uma suposta superioridade espiritual. Numa dessas caminhadas, passei em frente à Igreja do Coração de Jesus. Era uma igreja pequena, simples, com uma luz amarela na entrada que ficava acesa a noite toda. Pessoas entravam e saíam com rostos serenos. Alguns sorriam. Outros pareciam encontrar ali uma paz que eu não conhecia há muito tempo. Havia algo diferente na expressão daquelas pessoas. Não era a euforia fanática que eu conhecia dos meus rituais satânicos. Era uma tranquilidade genuína, uma leveza que me chamava a atenção. Principalmente as mulheres mais velhas, que saíam da missa das 7 da manhã com um brilho nos olhos que me intrigava. Comecei a sentir uma curiosidade perigosa. Perigosa porque, depois de tantos anos negando Deus, admitir qualquer interesse pelo cristianismo seria como confessar que toda a minha vida tinha sido um erro gigantesco. Mas a solidão estava me matando por dentro. Era uma terça-feira chuvosa de dezembro, 3 da manhã. Saí de moto da pensão com um objetivo claro: fazer um último ritual de desespero numa encruzilhada próxima ao Hospital das Clínicas.
Levei comigo a última imagem de Nossa Senhora que me restara. Era pequena, de uns 10 centímetros, feita de gesso pintado. A tinta estava descascada em alguns pontos, mas o rosto dela permanecia sereno. Meu plano era simples: queimar aquela imagem numa oferenda final para Satã. Implorar para ele me dar forças para recomeçar. Era meu último cartão na manga, minha última tentativa de reconectar com as forças que me abandonaram. Cheguei na encruzilhada por volta das 13h30. Desci da moto e tirei a imagem da bolsa. Acendi um isqueiro e aproximei da imagem, pronta para cumprir meu ritual derradeiro. Mas quando segurei a figura da Virgem Maria nas mãos, hesitei. Pela primeira vez em 15 anos, olhei realmente para aquele rosto. Não como inimiga, não como blasfêmia, mas como uma pessoa desesperada olhando para outra pessoa. E o que vi me desarmou completamente. Havia compaixão naqueles olhos pintados. Uma ternura que não combinava com tudo que eu tinha aprendido sobre rivalidade espiritual. Se você realmente existir, sussurrei, quase sem acreditar nas palavras que saíam da minha boca, me tire dessa vida, eu não aguento mais. Era a primeira oração que eu fazia em 15 anos. Não era nem bem uma oração, era mais um desabafo de desespero. Mas saiu do meu coração com uma sinceridade que me surpreendeu. Guardei a imagem de volta na bolsa, sem queimar. Não consegui. Algo dentro de mim se recusou a destruir aquela figura pequena e delicada. 5 minutos depois de sair da encruzilhada, minha moto derrapou na Rua da Consolação. A pista estava molhada, eu estava distraída, pensando na oração que tinha acabado de fazer. Vi o poste vindo na minha direção e não tive tempo de desviar. O impacto foi brutal. Ouvi o barulho do metal se chocando, senti meu corpo voando pelo ar, depois, escuridão total. Acordei 3 dias depois no CTI do Hospital das Clínicas. Traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas nas pernas e braços, perfuração no pulmão. Os médicos que me atenderam disseram que era impossível eu ter sobrevivido àquele impacto. A moto ficou completamente destruída, e o poste teve que ser substituído. Eu deveria estar morta. Foi um milagre, disse o neurocirurgião que me operou. Nunca vi alguém sobreviver a um acidente desse tipo, principalmente sem capacete. Na primeira noite no hospital, acordei no meio da madrugada com sede. Tentei chamar a enfermeira, mas minha voz não saía. Então vi uma mulher parada do lado da minha cama. Ela usava um vestido azul claro e tinha um véu branco na cabeça. Seu rosto era o mesmo da imagem que eu tinha quase queimado algumas horas antes. Ela não falou nada. Apenas colocou a mão na minha testa, e senti uma paz imensa tomar conta do meu peito. Uma paz que nunca tinha experimentado, nem nos melhores momentos da minha vida. Era como se todas as dores, físicas e emocionais, tivessem sido suspensas por alguns instantes. Como se eu fosse uma criança nos braços da mãe. Quando pisquei, ela tinha desaparecido. Pensei que fosse delírio dos analgésicos. Mas ao lado da minha cama hospitalar, em cima do criado mudo, estava a mesma imagem de Nossa Senhora que eu tinha levado para destruir. Intacta, sem nenhum arranhão, como se tivesse sido cuidadosamente colocada ali por alguém. Uma enfermeira chamada Beatriz trabalhava no plantão noturno. Era uma mulher de uns 50 anos, sempre com um sorriso gentil, que cuidava de mim com um carinho que eu não merecia. Na terceira noite, ela se sentou na cadeira ao lado da minha cama e tirou uma Bíblia pequena da bolsa. "Posso ler um versículo para a senhora?" perguntou com voz doce. "Não", respondi com rispidez. "Eu não acredito nessas coisas." Ela sorriu e guardou a Bíblia. "Tudo bem. Quando quiser ouvir, é só falar." Mas na noite seguinte, voltou com o mesmo pedido. Até que numa noite, cansada de dizer não, suspirei fundo e resmunguei. "Pode ler. Mas só um versículo." Ela abriu a Bíblia numa página que parecia conhecer de cor e leu com voz calma. "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." As palavras entraram no meu peito como água fresca numa terra seca. Eu estava cansada, exausta, sobrecarregada com o peso de 15 anos de ódio, 10 anos de liderança das trevas, meses de desespero total. E pela primeira vez, alguém oferecia descanso sem pedir nada em troca. "De onde é isso?" perguntei, tentando parecer desinteressada. "Jesus falou isso." Ela respondeu simplesmente. "Ele conhece o cansaço da gente." Nos dias seguintes, comecei a esperar pela visita de Beatriz.
No começo, ainda xingava quando ela começava a ler. Mas aos poucos, aquelas palavras começaram a fazer sentido no meu coração ferido. Uma noite, ela leu sobre perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Comecei a chorar sem entender por quê. Lágrimas que saíam de um lugar muito profundo, como se tivessem sido represadas por anos. Beatriz não disse nada, apenas segurou minha mão enquanto eu chorava. Por que você faz isso? Perguntei entre soluços. Por que se importa comigo? Porque você é filha de Deus, ela respondeu com naturalidade. E toda filha merece cuidado. Filha de Deus. Eu, que tinha blasfemado contra ele por 15 anos. Como podia ser filha de alguém que eu tinha combatido por tanto tempo? Mas havia algo na voz de Beatriz que me convencia. Não era um julgamento piedoso nem uma superioridade disfarçada. Era uma certeza simples, como quem fala sobre o nascer do sol ou a cor do céu. Para ela, eu ser filha de Deus era um fato, não uma possibilidade. Durante as 2 semanas seguintes no hospital, Beatriz continuou lendo a Bíblia para mim. Histórias de pessoas que erraram feio e foram perdoadas. Davi, que matou um homem para ficar com a esposa dele. Paulo, que perseguia cristãos antes de virar apóstolo. A mulher adúltera que Jesus salvou de ser apedrejada. Pedro, que negou conhecer Jesus 3 vezes quando teve medo. Viu só, dizia Beatriz. Deus tem um jeito especial de usar pessoas quebradas. Pessoas quebradas. Era exatamente o que eu era. Completamente despedaçada por dentro e por fora. Mas pela primeira vez, isso não parecia ser uma condenação. Parecia ser uma qualificação. Na última noite antes da alta hospitalar, acordei assombrada com um pesadelo. Sonhei que estava de volta na liderança da ordem, fazendo rituais, ensinando Amanda a odiar Deus. No sonho, ela tentava se matar na minha frente, e eu não conseguia impedi-la. Acordei gritando e suando frio. Beatriz apareceu rapidamente no quarto. Está tudo bem. Foi só um sonho. Não foi só um sonho, disse entre lágrimas. Foi minha vida. Eu destruí minha filha. Destruí centenas de pessoas. Como é que alguém perdoa uma coisa dessas? Ela se sentou na cama e me abraçou. Um abraço de mãe, coisa que eu não recebia há décadas. O amor de Deus é maior que nossos erros, sussurrou no meu ouvido. Muito maior. Quando recebi alta do hospital em janeiro de 2024, voltei para aquele quartinho na pensão com uma sensação completamente diferente. Havia uma semente de esperança plantada no meio da minha dor. A primeira coisa que fiz foi procurar a Igreja do Coração de Jesus. Fiquei parada do lado de fora por quase 1 hora, juntando coragem para entrar. Quando finalmente empurrei a porta de madeira, senti um cheiro diferente. Não era incenso de ritual satânico, mas algo suave, quase imperceptível. Havia cerca de 20 pessoas espalhadas pelos bancos, algumas ajoelhadas, outras simplesmente sentadas em silêncio. A luz que entrava pelos vitrais coloridos criava reflexos dourados no chão de pedra. Sentei no último banco, o mais próximo da saída. Um padre jovem, de uns 40 anos, estava na frente do altar arrumando flores. Quando me viu, acenou com a cabeça e sorriu. Um sorriso genuíno, sem a curiosidade invasiva que eu esperava. Havia uma paz naquele ambiente que contrastava completamente com a agitação dos meus antigos rituais. Na 5ª visita, o padre se aproximou de mim depois da missa. Sou Padre Marcelo, disse, estendendo a mão. Você é nova por aqui? Sou Flávia, respondi, apertando sua mão. Estou meio perdida. Todos estamos, ele riu. A diferença é que alguns admitem. Durante as semanas seguintes, comecei a participar das missas. No começo, ficava só ouvindo, sem rezar nem cantar. Mas aos poucos, algumas orações começaram a fazer sentido. Principalmente o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Palavras que mexiam comigo profundamente. Um domingo, depois da missa, Padre Marcelo me convidou para conversar em particular. Meu coração disparou. Achei que alguém tinha descoberto meu passado e contado para ele. Mas quando nos sentamos na sala pequena ao lado da sacristia, ele apenas perguntou: como posso ajudá-la? E então desabei. Contei tudo. Os 15 anos de satanismo, os 10 anos de liderança da ordem, os rituais, as blasfêmias, Amanda internada,
minha queda financeira, o acidente, a aparição no hospital. Falei por mais de 2 horas, chorando, tremendo, esperando a qualquer momento ser rejeitada ou condenada. Padre Marcelo me escutou em silêncio, sem interrupções, sem expressões de choque ou reprovação. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse digerindo tudo que ouviu. Depois disse algo que mudou minha vida para sempre. Flávia, você não é a primeira pessoa que chega aqui depois de ter caminhado pelas trevas. E não será a última. O que importa não é de onde você vem, mas para onde você quer ir. Chorei ainda mais. 15 anos odiando Deus, e sua casa me recebia de braços abertos. 10 anos ensinando que os cristãos eram fracos, e eles me mostravam uma força que eu nunca tinha conhecido. A força do perdão incondicional. Mas eu fiz coisas terríveis, insisti. Profanei imagens sagradas, ensinei pessoas a odiarem Deus, destruí a vida da minha própria filha. E você se arrepende? Ele perguntou simplesmente. Com todo o meu coração. Então está perdoada. Assim funciona a misericórdia de Deus. Naquele momento, senti algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Não era só arrependimento, era uma entrega completa. Como se eu tivesse carregado um peso de 15 anos nas costas e finalmente pudesse colocá-lo no chão. Ajoelhei ali mesmo, naquela sala pequena, e fiz minha primeira confissão verdadeira. Amanda continuava internada na clínica psiquiátrica, mas os médicos começaram a notar melhoras significativas. As alucinações diminuíram, ela parou de conversar com vozes invisíveis, e pela primeira vez em meses conseguiu dormir a noite inteira sem acordar gritando. Quando contei para ela sobre minha mudança, ela ficou em silêncio por alguns minutos. Você não vai mais fazer aquelas coisas ruins, mãe? Perguntou com a voz de uma criança assustada. Nunca mais, prometi, segurando suas mãos. E vou passar o resto da vida tentando consertar o estrago que fiz. Comecei a frequentar a Igreja do Coração de Jesus todos os dias. Não apenas para as missas, mas para ajudar na limpeza, organizar as cadeiras, cuidar das flores do altar. Trabalho voluntário que me dava propósito e me mantinha conectada àquela comunidade acolhedora. Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que cuidava da sacristia, foi quem mais me ajudou nessa transição. Deus não desperdiça dor, dizia sempre. Ele transforma nossos erros em ferramentas para ajudar outros. Um dia, ela me contou sua própria história. Tinha sido alcoólatra por 20 anos, abandonou os filhos pequenos para viver na rua, foi internada múltiplas vezes. Quando encontrei Jesus, pensei que ele me rejeitaria, contou enquanto dobrava toalhas do altar. Mas descobri que ele estava me esperando o tempo todo. E hoje uso minha experiência para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo. Suas palavras plantaram uma semente na minha cabeça. Talvez minha experiência nas trevas pudesse ser usada para algo bom. Talvez houvesse um propósito maior naqueles 15 anos de erro. Mas ainda era cedo para pensar nisso. Primeiro eu precisava me firmar na nova fé. Padre Marcelo me sugeriu um grupo de oração que se reunia às terças-feiras à noite. Pessoas que tinham histórias difíceis e encontraram na fé uma forma de recomeçar. Mas o grupo era formado por pessoas quebradas como eu. João, ex-traficante que perdeu 2 filhos na violência. Maria, que se prostituiu por 15 anos para sustentar o vício em crack. Carlos, empresário que perdeu tudo no jogo e tentou suicídio 3 vezes. Aqui ninguém julga ninguém, disse João na minha primeira noite. Todos sabemos o que é estar no fundo do poço. Compartilhei minha história aos poucos, em pequenas doses. A cada encontro, revelava um pedaço do meu passado satânico. E a cada revelação, recebi abraços, orações, apoio. Ninguém me condenou. Ninguém me rejeitou. Pelo contrário, minha experiência extrema parecia dar esperança para os outros. Se Deus perdoou você, que chegou tão longe nas trevas, disse Maria uma noite, então não há limite para sua misericórdia. Em abril de 2024, 3 meses depois da minha conversão, Amanda recebeu alta da clínica psiquiátrica. Os médicos disseram que ela tinha se recuperado de forma surpreendente, muito mais rápida do que o esperado para casos de psicose ritual. Quando ela saiu da clínica, a primeira coisa que pediu foi para irmos juntas à igreja. Quero conhecer esse Deus que trouxe minha mãe de volta, disse com lágrimas nos olhos. Ver Amanda rezando ao meu lado foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida.
A mesma menina que eu havia arrastado para rituais satânicos agora cantava louvores com uma alegria genuína. Padre Marcelo batizou ela numa cerimônia pequena, apenas com nossa família espiritual da paróquia. Quando a água tocou sua testa, senti que um ciclo havia se fechado. Mas havia uma missão se formando no meu coração. Durante as orações, sentia um chamado crescente para usar minha experiência no satanismo como ferramenta de evangelização. Quantas pessoas estavam perdidas nas trevas como eu estive? Quantas famílias estavam sendo destruídas por líderes espirituais manipuladores? Padre, disse numa conversa após a missa, sinto que Deus quer usar minha história para alguma coisa. Ele sorriu com aquele jeito sábio que já conhecia bem. E você está disposta a se expor publicamente? Contar sua história vai trazer julgamentos, críticas, talvez até perseguição. Se meu testemunho puder salvar uma pessoa das trevas, respondi sem hesitar, vale qualquer sofrimento. Foi então que começou a nascer a ideia de compartilhar publicamente minha transformação. Não por orgulho ou busca por fama, mas como ferramenta de resgate. Se eu, que cheguei tão fundo no satanismo, pude ser alcançada pelo amor de Deus, qualquer pessoa podia ser salva. Vendi o pouco que me restava e doei o dinheiro para a Casa de Recuperação Santa Rita, que atendia dependentes químicos na periferia de São Paulo. Era minha forma de começar a restituição pelos danos que causei durante os anos de liderança satânica. A coordenadora, irmã Lúcia, me convidou para trabalhar lá. Pessoas que passaram por grandes transformações têm muito a oferecer para quem ainda está lutando, disse ela. Comecei ajudando na cozinha, servindo refeições, organizando doações. Foi conversando com esses internos que descobri meu verdadeiro chamado. Quando contava minha história, via nos olhos deles uma esperança que não existia antes. Se alguém que tinha sido líder satânica podia mudar, eles também podiam. Dona Flávia, disse Rodrigo, um rapaz de 25 anos viciado em crack, a senhora dá esperança para quem não tem mais esperança. Rodrigo tinha frequentado um terreiro de Umbanda Quimbanda onde prometiam curar seu vício através de trabalhos espirituais. Gastou os últimos recursos da família pagando por rituais que só pioraram sua situação. Quando ouviu minha história, entendeu que a verdadeira libertação vinha de dentro para fora, não de fórmulas mágicas. Amanda, completamente recuperada, decidiu estudar teologia. Queria entender profundamente a fé que nos salvou, e sonhava em ajudar outras famílias que passavam por situações parecidas com a nossa. Ver minha filha, que aos 15 anos tentava suicídio por causa dos demônios que eu coloquei em sua vida, agora aos 16 estudando para servir a Deus, era a prova mais clara da misericórdia divina. Mãe, disse uma noite enquanto estudava, acho que Deus permitiu nossa passagem pelas trevas para que pudéssemos ajudar outros a saírem de lá. Ela estava certa. Nossa experiência extrema no satanismo, por mais dolorosa que tivesse sido, nos dava credibilidade para falar com pessoas que viviam situações similares. Quem nunca esteve nas trevas não consegue entender completamente o desespero de quem está perdido lá. Em setembro de 2024, quase um ano depois da minha conversão, Padre Marcelo me convidou para dar meu primeiro testemunho público numa reunião de oração da paróquia. Cerca de 80 pessoas lotaram o salão paroquial. Subi no pequeno palco com as mãos tremendo, a voz embargada, o coração batendo tão forte que achei que todos podiam ouvir. Comecei falando baixo, hesitante, contando sobre minha infância, sobre como cheguei ao satanismo, sobre os anos de liderança da ordem. Conforme avançava na história, minha voz foi ficando mais firme. Quando cheguei na parte do acidente, da aparição no hospital, da transformação, havia um silêncio absoluto no salão. Algumas pessoas choravam. Outras sussurravam orações. Eu era Flávia Ortega, a mãe Flávia das trevas, concluí. Hoje sou apenas Flávia, filha de Deus, salva pela graça de Nossa Senhora. Se Ele pôde me alcançar no fundo do abismo onde eu estava, pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer situação. Quando terminei, houve alguns segundos de silêncio. Depois, uma explosão de palmas, abraços, lágrimas. Várias pessoas se aproximaram contando suas próprias lutas espirituais. Uma senhora disse que seu filho estava envolvido com macumba e que minha história lhe deu esperança. Um rapaz confessou que praticava rituais satânicos e queria parar, mas não sabia como. Você me mostrou que é possível, disse ele, chorando. Se a senhora conseguiu sair, eu também posso. Naquela noite, entendi claramente qual era a minha missão.
Deus tinha permitido que eu descesse às profundezas das trevas para que pudesse voltar e mostrar o caminho para outros que estavam perdidos lá. Minha história não era minha condenação, era minha qualificação para o ministério que Ele estava me entregando. Outras igrejas começaram a me convidar. A notícia de uma ex-líder satânica convertida se espalhou rapidamente pela comunidade cristã de São Paulo. O segundo convite veio de uma igreja evangélica na Zona Leste. Pastor João, um homem simples que trabalhava com recuperação de viciados, me procurou depois de ouvir meu testemunho através de um áudio que circulou entre os grupos de oração. Naquela igreja, falei para mais de 200 pessoas. O impacto foi ainda maior que da primeira vez. Várias pessoas se dirigiram à frente ao final, pedindo oração, confessando envolvimentos com práticas espirituais perigosas. Uma mulher de uns 40 anos me procurou chorando, dizendo que era benzedeira há 20 anos e sempre sentiu que estava mexendo com forças que não entendia. Eu fazia coisas que funcionavam, confessou, mas sempre saía estranha, com uma sensação ruim. Agora entendo por quê. Essas conversas pós-testemunho me mostraram quantas pessoas vivem em zonas espirituais cinzentas, sem entender completamente as forças com as quais mexem. Muitas começam com intenções boas, ajudar outros, resolver problemas, curar doenças, mas acabam se envolvendo com práticas que abrem portas perigosas. Amanda, que agora me acompanhava nos testemunhos, desenvolveu um ministério paralelo com jovens. Sua história de recuperação da psicose ritual tocava especialmente adolescentes que estavam experimentando ocultismo por curiosidade ou rebeldia. Eu sei como é achar que está descobrindo segredos do universo, dizia para eles. Mas alguns segredos não são para serem descobertos. Em dezembro de 2024, um ano depois da minha conversão, recebi um convite que me deixou em choque. Uma produtora de televisão queria fazer uma entrevista sobre minha transformação para um programa de TV aberta. A repórter, Carla Santos, havia assistido um dos meus testemunhos através de um vídeo gravado por alguém da plateia. Sua história precisa alcançar mais pessoas, disse ela. Televisão tem um alcance que as igrejas não têm. Fiquei dias orando sobre essa decisão. Aparecer na TV significava exposição nacional, críticas, talvez perseguição. Minha vida privada seria investigada, meu passado seria dissecado publicamente. Mas também significava que minha mensagem poderia chegar a milhões de pessoas que nunca pisariam numa igreja. A entrevista foi gravada num estúdio em São Paulo, com duração de 2 horas, mas apenas 15 minutos foram ao ar. Mesmo assim, o impacto foi imenso. Meu telefone não parou de tocar por semanas. Pessoas de todo o Brasil entraram em contato, umas para agradecer, outras para criticar, muitas para pedir ajuda. Uma ligação me marcou especialmente. Era uma mãe do interior de Minas Gerais, chorando ao telefone, contando que o filho de 16 anos estava envolvido com um grupo satânico na escola. Depois de ver a senhora na TV, disse ela, tive esperança de que meu filho pode ser salvo também. Conectei ela com um pastor evangélico da região que trabalha com jovens em situação de risco espiritual. 6 meses depois, ela me ligou novamente. O filho havia abandonado o grupo satânico e estava frequentando a igreja. Sua história foi o primeiro raio de esperança que tive em anos, agradeceu. Casos como esse se multiplicaram. Pais desesperados com filhos envolvidos em ocultismo, jovens querendo sair de grupos esotéricos, pessoas que praticavam magia e sentiam-se presas em correntes espirituais. Minha caixa de e-mail virou um confessionário virtual onde pessoas de todo o país compartilhavam suas lutas contra as trevas. Precisei criar uma estrutura de apoio. Com a ajuda de Padre Marcelo e outros líderes cristãos, montamos uma rede de orientação espiritual que conecta pessoas em busca de libertação com igrejas e ministérios especializados em suas regiões. Amanda criou um grupo de WhatsApp para jovens que querem sair do ocultismo, oferecendo apoio 24 horas por dia. Em março de 2025, exatamente 2 anos depois do acidente que mudou minha vida, lancei um livro contando minha história completa. Das trevas à luz, como Nossa Senhora me salvou do satanismo, foi escrito com a ajuda de um jornalista cristão, e toda a renda das vendas é doada para casas de recuperação e ministérios de libertação espiritual. O livro alcançou a lista dos mais vendidos na categoria religião, mas mais importante que o sucesso comercial foram os testemunhos de pessoas que se converteram depois de lê-lo. Uma carta que recebi de uma mulher do Ceará resumiu bem o impacto. Eu era macumbeira há 30 anos e me achava perdida demais para Deus me perdoar.
Seu livro me mostrou que nenhuma alma está longe demais da misericórdia divina. Hoje, em setembro de 2025, trabalho integralmente na Casa de Recuperação Santa Rita, coordenando um programa específico para pessoas com histórico de envolvimento em práticas ocultistas. São homens e mulheres que, além da dependência química, carregam traumas espirituais profundos causados por rituais, pactos e manipulações de líderes religiosos inescrupulosos. Amanda se formou em teologia e está cursando psicologia, especializando-se em traumas rituais. Ela atende gratuitamente jovens que passaram por experiências similares à dela. Mãe, disse recentemente, acho que nosso sofrimento só faz sentido quando conseguimos usar ele para diminuir o sofrimento dos outros. Minha filha tem razão. Cada pessoa que conseguimos ajudar a sair das trevas dá significado retrospectivo aos 15 anos que passei perdida. Cada família que se reconcilia depois de um testemunho justifica toda a dor que vivemos. Cada jovem que abandona práticas ocultistas transforma nossa tragédia pessoal em vitória divina. Recentemente, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era um ex-seguidor da minha antiga ordem, Carlos, que havia sido meu braço direito nos rituais satânicos. Depois de anos praticando magia negra sozinho, ele assistiu um dos meus testemunhos no YouTube e decidiu buscar ajuda. Mãe Flávia, disse ele, usando o antigo tratamento, se a senhora conseguiu sair, eu também posso. Hoje Carlos frequenta uma igreja evangélica, abandonou completamente o satanismo e trabalha como pedreiro. Sua conversão foi uma confirmação de que Deus pode usar até mesmo nossos maiores erros como pontes para alcançar pessoas que de outra forma permaneceriam perdidas. A casa de recuperação onde trabalho recebe casos cada vez mais complexos. Pessoas que fizeram pactos de sangue, praticaram rituais de invocação demoníaca, participaram de cultos destrutivos. Uso minha experiência para orientar a equipe médica e psicológica sobre aspectos espirituais desses traumas que a ciência tradicional não consegue compreender completamente. Doutora, disse para a psiquiatra-chefe da instituição, algumas feridas da alma precisam de cura espiritual além do tratamento médico. Ela, inicialmente cética, passou a encaminhar casos mais complexos para acompanhamento religioso depois de ver resultados surpreendentes em pacientes que receberam orientação espiritual junto com o tratamento convencional. A integração entre fé e ciência tem produzido curas que nenhuma das duas abordagens conseguiria sozinha. Minha rotina atual inclui visitas a presídios, onde encontro muitas pessoas envolvidas com magia negra e cultos satânicos. No sistema prisional, práticas ocultistas são extremamente comuns, usadas tanto para proteção quanto para vingança. Quando conto minha história para os detentos, vejo nos olhos deles o mesmo reconhecimento que eu sentia quando era líder das trevas. Finalmente alguém que entende por onde passaram. Tia, disse um jovem de 20 anos preso por homicídio, a senhora é a primeira pessoa que fala da nossa realidade sem julgar. Esse rapaz havia matado por causa de uma cobrança espiritual. Acreditava que sua vítima tinha feito macumba contra sua família. Depois de meses de acompanhamento, ele entendeu que a verdadeira libertação vem do perdão, não da vingança. Hoje lidera um grupo de oração dentro do presídio e planeja estudar teologia quando sair. Mas o mais importante de tudo é a paz que sinto hoje. Durmo tranquila todas as noites, acordo sem medo, vivo sem a paranoia constante que caracterizou meus anos de liderança satânica. A ansiedade que me consumia foi substituída por uma serenidade profunda que só quem experimentou pode entender. Nossa Senhora, que apareceu ao meu lado naquela madrugada no hospital, continua sendo minha protetora e intercessora. Rezo o terço diariamente. O mesmo terço que eu queimava nos rituais agora é minha arma de oração. A imagem que quase destruí na encruzilhada está no meu quarto, lembrando-me diariamente de como a misericórdia de Deus é maior que nossos piores erros. Amanda e eu construímos uma relação mãe-filha que nunca tivemos antes. Baseada no amor verdadeiro, não na manipulação espiritual que caracterizou nossa convivência durante os anos sombrios. Ela me perdoou completamente pelos traumas que causei, e juntas trabalhamos para que outras famílias não passem pelo que passamos. Se pudesse voltar no tempo e escolher um caminho diferente desde o início, obviamente escolheria. Evitaria todo o sofrimento que causamos e vivemos. Mas não posso mudar o passado. Posso apenas usar as lições aprendidas para construir um futuro melhor para mim, para minha filha e para centenas de pessoas que nossa história já tocou. Há momentos em que me pergunto se mereço a paz que sinto hoje depois de tudo que fiz. Então lembro das palavras de Padre Marcelo.
A graça não se baseia no que merecemos, mas no que Deus quer nos dar. E o que Ele quer dar é amor incondicional, perdão total e uma nova chance de vida para todos que se arrependem sinceramente. Minha história termina, mas minha missão continua. Cada pessoa que sai das trevas através do meu testemunho é uma vitória de Deus sobre Satã. Cada família que se reconstrói é um milagre da misericórdia divina. Cada jovem que abandona práticas ocultistas é uma prova de que nunca é tarde demais para recomeçar. A transformação desses casos extremos me lembra constantemente de como Deus pode escrever reto por linhas tortas. Minha experiência nas profundezas do satanismo, que deveria ter sido minha condenação eterna, tornou-se minha principal ferramenta de evangelização. O conhecimento que adquiri sobre as trevas me permite identificar e ajudar pessoas que vivem situações que outros cristãos não conseguiriam compreender. Hoje vejo jovens que chegam à casa de recuperação com histórias similares à minha. Envolvidos com drogas e práticas espirituais perigosas, perdidos em labirintos de culpa e desespero. Quando olho nos olhos deles, reconheço o mesmo vazio que eu carregava. E quando conto minha história, vejo a mesma centelha de esperança que Beatriz acendeu em mim naquela noite no hospital. Se a senhora conseguiu sair desse buraco, disse Marcela, uma jovem de 18 anos viciada em cocaína e praticante de rituais de magia negra, então talvez eu também consiga. Marcela hoje está limpa há 8 meses, frequenta uma igreja pentecostal e trabalha como auxiliar de enfermagem. Ela me liga toda semana para agradecer e contar sobre sua recuperação. Tia Flávia, disse na última ligação, agora eu entendo o que é sentir a presença de Deus de verdade. Não aquela coisa pesada e assombrada que eu sentia nos rituais. É por histórias como a de Marcela que levanto todos os dias com propósito renovado. Cada vida transformada é uma pequena vitória contra as trevas que um dia me dominaram. Cada pessoa que encontra Jesus através do meu testemunho é uma prova viva de que Deus pode usar até mesmo os piores pecadores como instrumentos de sua glória. Se você chegou até aqui lendo minha história, talvez seja porque também está buscando uma saída das suas próprias trevas. Talvez não sejam trevas satânicas como as minhas, mas trevas do coração, mágoa, ódio, desespero, vazio interior. Quero que saiba que não importa quão fundo você tenha descido, o amor de Deus é ainda mais profundo. Não importa quão perdido se sinta, Ele sabe exatamente onde você está. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu que alguém realmente se importava com você, mesmo quando achava que não merecia?